E se eu te dissesse que um homem tentou amaldiçoar um povo inteiro e foi impedido por uma jumenta que começou a falar, você acreditaria ou acharia loucura? Essa é uma das histórias mais intrigantes e controversas das Escrituras. Tudo começa quando o povo de Israel avançava pelo deserto, conquistando territórios e despertando medo por onde passava. Foi então que um rei poderoso chamado Balaque ficou apavorado com o crescimento e a força desse povo. Balaque não queria enfrentar Israel em batalha. Ele queria algo mais sombrio, mais estratégico. Então decidiu chamar Balaão, um profeta conhecido por suas palavras misteriosas e pelo poder que muitos acreditavam que ele tinha: abençoar ou amaldiçoar nações inteiras. Mensageiros foram enviados com riquezas, promessas e uma missão clara: venha e amaldiçoe esse povo para mim. Balaão ficou dividido. Ele sabia que não era uma decisão comum. Aquilo envolvia algo muito maior do que dinheiro ou fama. Naquela noite, ele buscou uma resposta, e algo surpreendente aconteceu. Mas a história está só começando, e o que vem a seguir é ainda mais estranho do que você imagina. Agora me conta, você já tinha ouvido falar dessa história antes? Comenta aqui embaixo, eu já ou nunca ouvi. Quero saber quem está descobrindo isso pela primeira vez. Naquela noite, em meio ao silêncio, Balaão recebeu uma resposta clara. Ele não deveria ir com os mensageiros de Balaque. O motivo, aquele povo que o rei queria amaldiçoar, já era abençoado. Na manhã seguinte, Balaão dispensou os homens e recusou a proposta. Mas Balaque não desistiu. Pelo contrário, ele enviou líderes ainda mais importantes, com promessas maiores, riquezas mais tentadoras e prestígio inimaginável. A pressão aumentou. Balaão então decidiu consultar novamente, e dessa vez a resposta foi diferente. Ele poderia ir, mas havia uma condição. Ele só poderia dizer aquilo que lhe fosse ordenado. Parecia uma permissão, mas no fundo era um teste. Movido talvez pela curiosidade, pela ambição ou pela insistência do rei, Balaão se levantou cedo, preparou sua jumenta e partiu em direção ao encontro de Balaque. Só que algo invisível estava no caminho. No meio da jornada, um anjo apareceu, bloqueando a estrada com uma espada desembainhada. Balaão não conseguia ver, mas a jumenta sim. De repente, o animal parou. Depois, desviou do caminho. Em outro momento, esmagou o pé de Balaão contra um muro. E a cada reação, Balaão ficava mais irritado, sem entender o que estava acontecendo. Ele começou a bater na jumenta. Para ele, era apenas um animal sendo teimoso. Mas, na verdade, algo sobrenatural estava acontecendo bem diante dos seus olhos, e ele não conseguia perceber. E o mais impressionante ainda estava por vir. Foi então que algo totalmente inesperado aconteceu. Depois de ser espancada várias vezes, a jumenta simplesmente falou. Sim, você ouviu certo. Com palavras claras, ela questionou Balaão. O que foi que eu te fiz para você me bater essas 3 vezes? E o mais assustador não foi só o animal falar. Foi a reação de Balaão. Ele respondeu, como se aquilo fosse normal. Cego pela raiva, Balaão discutia com a própria jumenta, sem perceber o nível absurdo daquela situação. Foi nesse momento que, finalmente, seus olhos foram abertos. Ali, diante dele, estava o anjo menos com a espada na mão, bloqueando o caminho. A verdade caiu como um peso. A jumenta não estava sendo teimosa. Ela estava salvando a vida dele. Se ela não tivesse parado, desviado e resistido, Balaão teria sido morto ali mesmo. O anjo então revelou: o caminho que Balaão estava seguindo não era correto. Sua motivação estava contaminada. Ele estava indo longe demais por algo que parecia vantajoso, mas que poderia destruí-lo. Balaão, assustado, reconheceu seu erro e se prostrou. Mas a missão ainda não tinha acabado. Agora eu quero saber de você. Você acha que Balaão realmente aprendeu a lição? Ou ele ainda ia cair no mesmo erro? Comenta, aprendeu ou não aprendeu? Vamos ver o que você pensa antes do final. Mesmo depois daquele encontro sobrenatural,
Balaão decidiu continuar. Mas agora havia um limite claro. Ele só falaria aquilo que fosse colocado em sua boca. Quando finalmente chegou até Balaque, o rei estava ansioso. Ele levou Balaão a um ponto alto, de onde era possível ver parte do povo de Israel. Altares foram preparados, sacrifícios foram feitos. Tudo estava pronto para a maldição. O silêncio tomou conta. Balaque aguardava aquelas palavras poderosas que destruiriam seu inimigo, mas quando Balaão abriu a boca, algo totalmente inesperado aconteceu. Em vez de maldição, vieram bênçãos. Palavras de prosperidade, proteção e favor foram declaradas sobre Israel. Balaque ficou furioso. Aquilo não fazia sentido. Ele havia pago, insistido, preparado tudo. E ainda assim, não conseguiu o que queria. Mas Balaão repetiu. Ele não podia ir além daquilo que lhe era permitido dizer. Tentaram novamente. Mudaram de lugar. Refizeram rituais. Mas o resultado foi o mesmo. Toda vez que Balaão tentava amaldiçoar, bênçãos saíam de sua boca. No fim, ficou claro, quando algo é abençoado por Deus, ninguém pode reverter. Essa história não é só sobre uma jumenta que falou. É sobre perceber sinais, entender limites e reconhecer quando estamos insistindo em caminhos errados. E talvez a pergunta mais importante seja: será que hoje você está ouvindo ou ignorando os sinais?